Olá, galera! Tudo bom? Desculpe essa demora, né? Mas eu tive alguns probleminhas tecnológicos aqui, né? Na verdade, eu acabei excluindo a câmera, a pasta que salvava os vídeos da câmera, então não estava conseguindo fazer as gravações, tá? Hoje eu estou tentando dar uma modificada aqui na imagem, né, para aparecer os livros, essas coisas todas, que nem esse povo faz, né, nos seus canais. Bom, nós vamos para nossa segunda aula, né, como prometido, tá aqui a canequinha nova, não sei se vocês conseguem ver, tem um HQ da Mafalda, né, essa canequinha me foi dada como presente também de um orientando, meu primeiro orientando do Prof. História, o Luciano, né? E como ele trabalhou com HQ, no dia da defesa dele, ele presenteou aos professores, né, da banca com a canequinha da Mafalda, né? Então tá aqui a segunda canequinha bem representativa do Prof. História. Bom, é, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês, né? Mesmo que virtualmente, que eu espero que vocês estejam se cuidando muito bem, cuidando dos seus. Fiquem em casa, que nós estamos num momento muito complicado, muito difícil. Nós vamos superar isso, mas até então vamos ficar por aqui, tá bom? A gente tá com alguns textos que eu ainda não coloquei lá, porque isso já é um outro problema tecnológico, né? Que o meu scanner não está funcionando. Então é aquela coisa, não dá para sair para comprar outro scanner, não dá para ir fazer o escaneamento na universidade, enfim, né? E aí eu tô digitando alguns textos, né, para passar para o PDF para colocar para vocês. Então tá dando uma demorada nesse esquema. Mas de qualquer forma, eu vou falar hoje com vocês de dois textos, né, que já estão lá, que é a tese de doutorado. Aliás, deixa eu até retificar, porque no outro vídeo eu falei que era a dissertação de mestrado da professora Pamela Passos. E, na verdade, é a tese de doutorado dela. Ela também me mandou o arquivo do livro. Eu tentei colocar no Siga, mas estava com um problema, não estava indo. Assim que eu tiver a oportunidade, eu coloco o arquivo do livro, tá? Esse livro, que se chama Lan House na Favela, né? Que é um livro maravilhoso, que é a tese de doutorado dela, que encaminha as pesquisas de campo dela, que é uma historiadora com um diálogo muito profundo com a antropologia, né, e com o tempo presente. Então, assim, ela veio dar a palestra pra gente, quem teve a oportunidade de ouvi-la falar, né, deixou livros pra gente do Prof. História, e nada mais justo, né, que tá utilizando, até porque é bem pertinente a pesquisa dela com a proposta da nossa disciplina, né. Então, hoje a gente vai discutir dois capítulos, o segundo capítulo e o quarto capítulo dela, né? Que ela faz uma discussão bem bacana dessa pesquisa da Lan House, né? Em Acari e no Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho também de um capítulo aqui muito interessante. Eu coloquei esse livro para vocês, que a Pamela me mandou também, que foi organizado pelas professoras Adriana Facina, Adriana Lopes e pelo Daniel Silva, né? Que é o Nó em Pingo d'Água. E aí tem um capítulo, ele é bem pequenininho, mas ele é muito, muito bacana, que é um capítulo chamado A Internet Salvou a Gente, mais que a UPP, Tecnologias Digitais Conectadas em Meio a uma Cultura de Sobrevivência, né? E a gente tem esse texto aqui, que é o único que eu ainda não consegui colocar para vocês, mas é o que eu estou justamente digitando, né, para colocar em PDF, que é do livro organizado pela Aline Dantas, Marisa Mello e Pamela Passos, né, que é chamado Política Cultural com as Periferias, Práticas e Indagações de uma Problemática Contemporânea. E aí a gente vai estar usando um capítulo que é intitulado Jovens, Desigualdades e NTICS, né, NTICS, em contextos de mobilização social, que é de autoria da Patrícia Lanes Souza e da Júlia Paiva Zanetti. Ok? Então, espera aí que a gente já vai começar, né? A minha opção é começar por esse, né? Por esse último, que é o Jovens, Desigualdade e NTICS em contexto de mobilização social,
né? E a partir daí, os três vão dialogar muito, né? E a partir daí a gente vai fazendo as discussões, tá? Uh, a minha estratégia, né, de trazer esses textos para essa aula e para esse bloco de discussão especificamente se dá pelo fato de que vira e mexe, quando eu estou falando de tecnologia, né, tecnologia aplicadas a produtos didáticos, a materiais didáticos, aos professores de sala de aula, muitas vezes alguns fazem aquela cara de tá, mas a minha escola não tem laboratório de informática, a minha escola não tem internet, meu aluno não tem celular, então, né, não é possível. Meu aluno mora num lugar muito pobre, numa periferia, numa favela, numa comunidade e pronto. E por isso eu uso o livro didático, eu uso o que dá, eu não uso nada e pronto, né? E eu já tinha falado isso desde a primeira aula, que na verdade a gente está num mundo extremamente computadorizado, né? Até eu acho que tanto eu, o professor Dilton, eu já li algumas coisas dele, já ouvi ele falando sobre isso, que essas novas tecnologias não são tão novas assim, né? São tecnologias ainda desde a época da Segunda Guerra Mundial e que vão, né, se aperfeiçoando. Então, até esse termo é bem complicado, porque elas deixaram de ser novas há muito tempo, né? A gente está tendo umas versões de aperfeiçoamento, né? Mas a gente ainda trata coisas básicas como novas tecnologias. A própria internet não é uma nova tecnologia. A internet, ó, tem um tempo considerável se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Na calculadora. E aí, dentro dessa perspectiva, muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de segregar o nosso aluno mais do que o sistema faz. Porque se a gente não tem realmente, de fato, e todos os autores falam isso, uma universalização do acesso à internet, à computação, ao celular, enfim, mas a gente tem um grande percentual que já utiliza e existe uma prática de uso coletivo dessa internet, mesmo que de formas às vezes ditas arbitrárias, né, o chamado GatoNet, né, que é justamente essa forma de fazer um compartilhamento do sinal por mais de uma pessoa para toda uma comunidade, sendo que só uma está pagando, né? A gente vê isso com ligações clandestinas de água, de luz, de TV a cabo, então a internet não ia ser diferente, né? Então, assim, existem formas de burlar e de conseguir ter acesso a essas ferramentas, né? Bom, mas e é por isso que eu trouxe esses textos, né? Eu acho que esses três textos eles trazem pra gente uma visão que dialoga muito com essa ideia, né, de da gente pensar a desigualdade do acesso, mas pensar mesmo assim que esse acesso está sendo feito, que as comunidades, os alunos estão usando, né, isso e muitas vezes isso se torna um instrumento de direitos humanos, de denúncia, de mobilização, de organização, de resistência e de reexistência, né? Então, dentro disso, esse livrinho organizado pela Aline Dantas, pela Marisa Mello e pela Pamela Passos, que é a Política Cultural com as Periferias, olha aqui, a capa dele é essa aqui, tá? E esse texto, Jovens, Desigualdades e Novas Tecnologias em Contexto de Mobilização Social, eles foram escritos pela Júlia Zanetti e pela Patrícia Araújo, né? A Patrícia Araújo, né? Ela é mestre em Sociologia, doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver aqui, tô tentando ver agora. E a Júlia Zanetti, ela é cientista social, mestre em educação e técnica de assuntos educacionais do Colégio Pedro II. Então a gente está falando com pessoas que trabalham com movimentos sociais, está falando com pessoas que trabalham com as questões das políticas públicas, né? E vão, no caso da Patrícia Araújo, ela foi pesquisadora do IBASE, consultora de pesquisas, né, realizadas e que nas comunidades e que geraram grande parte da informação desse artigo. E a outra, né, a
A Júlia é professora do ensino médio, do ensino fundamental no Colégio Pedro II, que é um dos mais antigos do Brasil, né? Inclusive foi um colégio formador da elite no Rio de Janeiro, né? E que também é mestre em educação, é cientista social também. Então, ou seja, a gente tem aquela questão que eu tinha falado na primeira aula, né, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, até porque grande parte dos autores que trabalham com esses temas mais ligados à tecnologia, à questão dos direitos humanos, à questão das comunidades, geralmente eles têm uma formação mais interdisciplinar, multidisciplinar, porque eles percebem que esses vários campos auxiliam eles com ferramentas teóricas, metodológicas para entender, para analisar, para utilizar métodos, né, de compreensão da realidade daqueles sujeitos, né? Eles não estão trabalhando com objetos, eles estão trabalhando com sujeitos sociais, né? Então é importante salientar, né, a origem, quem são essas pessoas que escrevem esse texto para a gente entender o próprio texto em si, né? Bom, o artigo delas, ele parte do pressuposto justamente de uma pesquisa que foi realizada entre 2012 e 2013, intitulada Jovens Pobres e o uso das NTICs na criação de novas esferas públicas democráticas. Então, foi o IBASE, né, que organizou essa pesquisa, né, com financiamento do IDRC no Canadá. Então vocês veem como uma pesquisa que visa justamente aprender como os jovens das periferias, das comunidades estão utilizando as ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais, ela é financiada por um país, né, outro, pelo Canadá, justamente para discutir essa questão da inserção democrática, da participação política, da participação social, do protagonismo juvenil, né? Então, como temas como esses são importantes sim, e não dá pra gente ficar falando que os jovens não utilizam, os jovens de periferia estão alienados ou alijados de todo esse processo. A gente tem dados empíricos de pesquisas que trazem um outro panorama, uma outra realidade pra gente, né? E aí, aonde é que elas vão realizar essa pesquisa? Moradores de favelas e bairros populares da região metropolitana do Rio de Janeiro, e vão estar principalmente trabalhando com os usos para mobilização social, melhorias da qualidade de vida e garantia dos direitos das NTICs. Elas vão utilizar 3 estudos de caso, né? Com base na perspectiva da cultura e novas tecnologias na Baixada Fluminense. Quem não conhece Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro ele é dividido em regiões, né? Da mesma forma que aqui em Sergipe, que a gente tem a grande Aracaju, né? As regiões dos interiores, né? Sul sergipano, norte sergipano e tudo. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem a área fluminense, né? Que são depois da Ponte Rio-Niterói, que é onde está a Universidade Federal Fluminense. A gente tem a Baixada Fluminense, né? Que pega a região de Nova Iguaçu, Caxias. Eu dei aula lá durante 5 anos da minha vida, com as crianças da educação básica, né? Depois trabalhei com ensino fundamental para alunos do 6º ano, do 7º ano, do 9º ano, né? Fiquei 5 anos lá, só saí de lá quando eu fui aprovada no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro e aí vim para uma área mais central para continuar trabalhando com ensino fundamental, né? A gente tem também uma área mais norte, né? Tem as regiões de serra. Então o Rio de Janeiro ele é bem subdividido, não é só novela de Manuel Carlos com Zona Sul ou Tropa de Elite, não, ele tem essas subdivisões e dentro dessas subdivisões ele tem tanto áreas nobres em várias partes da sua territorialidade, quanto áreas extremamente menos abastadas, né, com situações de grande miséria, pobreza, violência e exclusão também, né? Bom, então elas vão realizar também uma pesquisa na linha de gênero e novas tecnologias. Então, quem está utilizando mais, homens, mulheres, como é que se dá essa fluência, como é que os próprios grupos e a própria questão da orientação de gênero, né?
ela é percebida por esses grupos e como é que eles fazem os usos dessas tecnologias para pautar as suas reivindicações, né? E a própria questão da identidade favelada e das novas tecnologias. E aí cabe também chamar atenção para algumas coisas, né? Há um tempo teve uma discussão séria com relação a não se utilizar o termo favela porque era depreciativo, né, e tal, que deveria se utilizar o termo de comunidades, né? Mas os próprios moradores das favelas reivindicaram para si de volta, né, o termo favela, o conceito favela. Então, porque dizem que para eles os pais deles nasceram, cresceram, eles nasceram, foram criados, e moram e criam seus filhos que nasceram dentro de favelas. Então, não é a mudança do nome, da nomenclatura, do conceito que vai fazer com que aquele espaço seja diferenciado. Então, está se mudando o nome por quê? Porque a questão da favela está ligada a pressupostos incômodos com relação à violência, com relação à pauperização da população que ali está incomodando a quem? A intelectualidade de fora da favela, a política, a gestão política de fora da favela, a elite de fora da favela. Então, falar em comunidade é politicamente correto, ofende a quem, de fato, não falar favela, né? Então, eles se colocaram como nossa identidade é sim de favelado, a gente tem uma identidade que é forjada no sofrimento, na violência, na luta, na resistência cotidiana, e nós queremos sim que se fale favela, né? A gente pode até usar comunidade, mas é algo que parte da gente e a gente não quer que o termo favela seja excluído ou substituído por comunidade como se fosse dar uma gourmetizada e melhorar uma situação que continua a mesma, continua sem com a falta de infraestrutura, né, básica, né, saneamento básico. Agora mesmo nesse tempo de coronavírus, o grande medo da disseminação da doença pela questão de cômodos muito próximos, apertados, sem grandes divisões, né? A falta de acesso ao material de higiene, né? Então, todas essas questões que a gente sabe, né? Bom, então é importante chamar atenção para isso, né? Porque vocês vão ver várias vezes no texto os autores chamando atenção nessa questão de favela, né? Bom, e a gente vai ter uma antropóloga que ela chama atenção, e eu fiz questão de ressaltar isso, que mesmo chamada Regina Reis Novaes, né, que ela diz que mesmo com as desigualdades e diferenças, os jovens têm mantido experiências de conexão, experiência historicamente inédita. Então, ou seja, independente da dificuldade, da diversidade, do acesso, eles estão chegando lá, né? E aí a gente tem o Manuel Castells, que vai ser utilizado em outros textos que a gente vai ver também, que ele traz o termo tecnosociabilidade. Esse termo é fantástico, porque ele fala o seguinte, olha, tecnologias de comunicação não apenas como ferramentas, mas como contextos, como ambientes para novas formas de ser, novos valores e sensibilidades sobre o tempo, o espaço e os acontecimentos culturais. Então é pensar não apenas o computador, não apenas o celular enquanto ferramenta técnica, não pensar a internet enquanto digitalização, meio digital, instrumento digital, mas pensar nessas ferramentas como criadoras de um contexto, de novas experiências de vida, de novas experiências de se posicionar no mundo e de coletividade, né? E de novas individualidades também. Por isso que é essa questão da tecnosociabilidade, né? E aí, dentro dessa perspectiva, as NTICs, elas agregariam, né, esse convívio e socialização que se dá entre família, bairro, escola, religião. Não é por nada que a gente vê hoje, né, os grupos de família no WhatsApp, depois das eleições, quantas brigas houveram, né? Os grupos da religião, grupo de reunião de síndicos de condomínio, né? E também é outro grupo de briga, grupo de escola, né? Mães e pais de escola brigando por festa, o que o filho vai levar e tal. Então, a gente vê muito isso. A gente vê a questão de um arranjo entre a tradição e a inovação presentes nas vidas dos segmentos juvenis, né? Então, é isso que está muito presente no dia a dia deles, né?
E as NTICs, elas trazem contextos, né, e condições contemporâneas de ser e compreender o mundo, incluindo as utopias, né? Então, mesmo quando a gente fala do cyberespaço, na sua concepção mais utópica, que fala nessa possibilidade de estabelecer uma lógica de auto-organização descentralizada, não hierárquica, e que a gente sabe que deve se considerar, sim, que as hierarquias das relações, as hierarquias sociais, econômicas, do mundo real, elas extrapolam, sim, também para o mundo virtual, né? As relações de poder, elas estão ali na própria questão da distribuição da informação, do acesso a essa informação, né? Os recursos dentro desse cyberespaço. Mas, de qualquer forma, compreender essas utopias e esses entraves a essas utopias faz parte da nossa reflexão enquanto pensadores, né? Da história. Também eu acho que deve chamar atenção, a gente deve chamar atenção para a gente ver, né, não apenas a utilização da tecnologia, mas uma alteração na própria linguagem que vai ser elaborada por esses jovens, né, a partir da internet. Né? E muitas vezes essa linguagem acaba migrando para os espaços de jornais impressos, para TV, para produção de conteúdo, né? Por exemplo, eu que de vez em quando estou aqui assistindo a Globo News, né, para me informar, agora eles estão usando muitos QR Codes, né? Eles têm podcasts agora, que era alguma coisa que eles não tinham, nem pensavam, era só aquela transmissão, né? E já estava top de linha porque era um canal pago, né? Globo News. E agora eles botam lá um símbolo do QR Code, porque você pode ter acesso ao aprofundamento ou um debate exclusivo de um tema que a pessoa tenha se interessado. Ela pode ouvir um podcast, né? Que são só os sons, né? A gente vai trabalhar com isso na prática aqui, né? Como se fosse um rádio, né? Um debate. Então, ou seja, eles estão adotando essas ferramentas da internet para televisão, né, para mídias tradicionais, né? Então é esse arranjo entre o tradicional e o moderno, pós-moderno, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que essas dimensões, elas não são contraditórias, né? Mas sim são planos de interrelacionamento que acabam sendo apropriados pelos jovens, né? E no caso dos jovens pobres, a gente sabe que tem as dificuldades, né? Uh, é, Muitas vezes uma inexistência de uma dimensão estrutural, né, dessa exclusão cultural, né, comunicacional, os constrangimentos, né, os menos privilégios, né, ou nenhum privilégio por parte deles, né, uma desigualdade que é relacionada também à questão de gênero, de raça, de orientação sexual, né. Então a gente sabe que tudo isso vai interferir de uma forma muito profunda nas vidas, né, desses jovens e das comunidades e de sua própria relação com esse mundo digital, mas também com o próprio mundo real. Então, o mundo digital ele não está separado, apartado do mundo real, do cotidiano dele, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem NTICs, né, diferentes dos modelos de comunicação convencionais, né, que são mais unidirecionais, rígidas, um controle mais ideológico. A gente tem a Globo, a Record, né, a Rádio Jovem Pan, a Rádio, né, CBN, enfim, né, que tem um dono, um controlador que dita as pautas, o que vai ser colocado como debate dos vídeos nas matérias, né? E, por outro lado, nas NTICs a gente tem uma interatividade, uma descentralização maior, zonas relativamente autônomas, né? Uma criação de culturas em redes, de identidades que não são homogeneizadas, pelo contrário, elas são extremamente heterogêneas, né? Então, a partir dos grupos, dos indivíduos, dos coletivos, né? As pessoas passam a construir seu próprio conteúdo, defendem suas pautas, definem, né, a informação que elas querem compartilhar, que elas querem socializar, que elas querem atrair enquanto campo de visibilidade, né? Então a gente tem novos modelos de comunicação, novas formas de participação política através desses novos modelos de comunicação também, né? E aí vale a pena ressaltar algo que as autoras trazem, que em 2011, né, a ONU vai reconhecer o acesso à internet como um direito humano.
Então hoje, quando a gente está falando de grupos sociais que não têm esse acesso à internet, seja por conta do valor, seja por conta da baixa qualidade, seja por conta da falta de infraestrutura, a gente está falando em mais um item de desrespeito dos direitos humanos, né? Então o direito humano não é agora abrange também desde 2011 essa questão da ferramenta digital. E principalmente porque em determinados espaços, né, e comunidades e grupos sociais, a internet ela se torna um canal para o exercício do direito à liberdade de expressão e de opinião. Por isso que a ONU vai ter esse cuidado em considerar como um direito humano, né? A NTICS ela não vai se reduzir apenas à internet, né? A internet na vida dos jovens, né, ela está muito centrada nos perfis, na digitalização, mas a gente sabe que as novas tecnologias envolvem muito mais do que isso, né? E daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. No caso da internet, a gente tem muito mais a criação daqueles perfis, né, sociais. Facebook, Twitter, YouTube, sites ou blogs, né, que vão ser compartilhados com amigos, seguidores, né, e vão estar sendo contabilizados acessos vultuosos, né? A gente tem essa geração de influenciadores, youtubers, né? Que não são só de classe média, classe alta, mas a gente tem muitos meninos que eu lembro que começaram a ensinar a questão dos passinhos, né? Dançarinos, que começaram a se projetar MCs a partir do uso da internet, né? Do YouTube, desses canais, né? Eles têm sido utilizados em campanhas, reivindicações, eventos, né, informação e contato público, foco no cotidiano experienciado, né? Mas a gente, para além da internet, a gente também tem outras tecnologias, outras ferramentas que são utilizadas, agregadas, né? A questão dos videoclipes, vídeos musicais, vídeos documentários, curtas-metragens, registros, né, fotográficos. A gente tem programas de rádio, uh, cineclubes, tanto on ou offline, né? E a gente tem o uso de filmadoras, câmeras fotográficas, digitais, gravadores, data shows, equipamentos de áudios, né? E é muito interessante porque são conteúdos produzidos por esses próprios jovens, né? Então eles não só criam a informação, né? Compartilham a informação, eles são agentes ativos de comunicação. Isso é muito importante, né? Protagonismo desses jovens, né? E eles vão atuar também, para além, como fotógrafos, como rappers, como grafiteiros, cineastas, publicitários, editores de som, editores de imagem. Então, muitos desses jovens de periferia encontraram outros nichos de formação que muitas vezes a própria escola, eles nunca tiveram oportunidade de obter na própria escola. Muitos deles nunca conseguiram nem ir para as universidades. Então, eles tiveram que aprender isso de uma forma muito autodidata e muitas vezes através dessa própria internet, de outros vídeos, de outros links, de outras formações, né, e que configuraram eles um espaço no próprio mercado de trabalho, né? Esse acesso aos equipamentos ele vai se dar muito ou por investimento pessoal ou familiar, é o pai, a mãe que dá um computador, um celular, compre não sei quantas vezes nas Casas Bahia ou no Insinuante, né? Mas também projetos com editais públicos, né? Os pontos de cultura e memória pelo Brasil inteiro auxiliaram muito nesse processo, né? Empréstimos também, muitas vezes a gente vai ter isso. A gente vai ter as ONGs, as organizações não, né, governamentais também, algumas escolas e as próprias universidades com seus projetos de extensão, que vão levar esses equipamentos e vão formar esse protagonismo juvenil nas comunidades, nas favelas, né? Então é importante chamar atenção para isso. A gente vai ter uma rede de informações digitais com pautas locais e interesses coletivos, né? Então, se a Globo não vai falar do cotidiano do bairro, né, X América, né? O bairro X América tem o seu cotidiano, ele tem a sua pauta, seja da violência, seja da questão da qualidade da água, seja da questão do preço do gás. Então, eles vão criar a sua própria pauta e vão colocar na sua informação, que se torna uma informação de interesse coletivo dos moradores ali do bairro X América, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante, né?
porque a gente vê essa internet como esse ponto de articulação, de compartilhamento, que gera um circuito, né, e tem um perfil de público definido, né. Muitas vezes o que o pessoal do Morro do Alemão está produzindo não é para Janaína, aqui em Sergipe, em Aracaju. Né? O que o pessoal está produzindo lá em Tobias Barreto não é pro cara que mora lá na área praiana, né? De Alagoas, né? Ponta Verde, tudo. Então são perspectivas, vieses diferentes, né? Mas a gente vê também outra coisa que vale a pena ressaltar, é as redes sociais online muito articuladas às redes offline. Então, o fato delas estarem online não significa que elas prescindiram do físico. Né? Na verdade, nós, intelectualidade, classe média, né, é que pegamos as nossas manifestações e tornamos as nossas manifestações políticas, bem antes do coronavírus, né, manifestações de Facebook, né? Mas nas comunidades, na verdade, online e offline estão interligados. O online é mais uma ferramenta, mas que potencializa as reivindicações, os encontros na vida física, né? No mundo real. Então isso é importante a gente chamar a atenção. Né? Os acessos eles são capitalizados e eles são utilizados para a mobilização presencial. Né? Também a gente chama atenção para a produção das narrativas, né? O historiador trabalha muito com essa questão da análise das narrativas que são produzidas, né? A construção da visibilidade para grupos, pautas locais e de moradia, né? Então, eles também têm um cuidado muito grande porque a linguagem é outra, não é a linguagem acadêmica, não é a linguagem do livro didático. Elas não podem ser mensagens muito longas, né? Elas possuem hiperlinks, elas possuem imagens, né? Porque elas precisam traduzir em questões políticas na linguagem virtual. A linguagem virtual é a linguagem da rapidez, né? É a linguagem do instantâneo. Então não dá para você ficar colocando longos textões, porque a depender do público, principalmente o público da comunidade, muitas vezes com barreiras de alfabetização grandes, né? Eles querem se mobilizar, eles têm um conhecimento, uma bagagem informativa, né? Informativa também, e eles precisam que esse acesso às informações cheguem a eles de múltiplas vertentes, né? E de forma inteligível. A questão de uma objetividade maior, né, e direto ao ponto, e de uma sensibilização para os temas, né, que gerem um engajamento e a participação real, concreta no mundo, né. E aí dentro disso vão ser utilizados a princípio os blogs, né, que eram muito utilizados por coletivos ou por vias institucionais ou individuais e pessoais. O problema é que o blog acabou entrando em declínio, né? A partir do momento que a gente tem a ascensão do Facebook, do Instagram, então que são muito mais rápidos, muito mais instantâneos e acessíveis por dispositivos móveis, principalmente, né? O blog você tem que ficar rodando para cima para ver os textos, as imagens e tal, e o Facebook, o Instagram, eles têm uma visualização na tela do smartphone melhor, né? Nesse sentido. Então a gente vê que a gente está numa sociedade cada vez mais imagética, onde a fotografia e o vídeo eles têm um lugar central na produção do conteúdo, principalmente para esse jovem de periferia, né? YouTube, Instagram, Flickr, né? Que é de imagens, fanzines, cineclubes, oficina de cartazes, exposições fotográficas, ou seja, tanto o on como o offline, eles se misturam, né? E aí dentro dessa perspectiva tem sido feitos também estudos sobre gênero, né? Aonde vídeos e fotos denunciam a questão da desigualdade de gêneros, né? A questão da desconstrução dos padrões de comportamento machistas, heteronormativos, né? A própria questão da marcha das vadias, das campanhas nas redes sociais que tem mobilizado, né, esses encontros virtuais e presenciais, os movimentos como Me Too, né, sobre a questão das violações que as mulheres foram e denunciaram, até aquela questão dos cineastas, né, de Hollywood, e atores que foram denunciados como assediadores, né, de atrizes, e várias mulheres começaram a usar o Facebook e o Instagram para colocar Me Too e colocaram seus depoimentos de assédios que sofreram por parte de tanto sexuais quanto morais, né, na família, na igreja, no emprego, né, na própria academia com um colega de sala, né,
a questão dos movimentos como o Ele Não, que a gente viu que teve sempre acompanhados da hashtag, né? A questão do Black Lives Matter, da questão do movimento negro, né? Começa nos Estados Unidos e tem uma reverberação muito grande, vidas negras importam, então aqui no Brasil isso também vai ser muito forte, né? Contra a mortandade de negros e principalmente de jovens negros de periferia por policiais, né? Então essa imagem, né, diferente do texto, ela vai gerar uma mobilização, uma indignação muito mais potencializadas, muito mais impactantes e fortes, né? Então a internet ela está aliada a essa questão dessa denúncia, né, e desse viés democrático, né? Mas obviamente a gente também tem que pensar na questão da gratuidade, do limite do conteúdo, porque muitas vezes a gente acha que a internet é democrática, sim, né? Porque você coloca quanto você quer, o que você quer, né? É gratuito? Não, não é gratuito. Ela tem um limite, sim, de conteúdo e você tem processos de produção e circulação que muitas vezes são barrados, né? A grande parte das plataformas digitais elas têm donos, têm interesses, buscas por lucro, por limitações. A gente vira e mexe, está vendo aí o pessoal reclamando, né? De postagens no Facebook que tem sido excluídas, que tem sido gente que tem sido bloqueada porque postou uma determinada imagem, às vezes é uma obra de arte, né, com nu, né, feminino do século tal, século XVIII, e o Facebook entende como pornografia e bloqueia, né? E a gente também tem a questão dos termos de uso, direitos e deveres, né, que impactam na própria privacidade ou liberdade de expressão de quem vai produzir o conteúdo, né? Uh, e aí vale a pena pensar, voltando a essa questão das restrições do Facebook, que existe uma censura do impróprio, do que é proibido, né? E a exclusão de postagens ou páginas, mas ao mesmo tempo existem imagens onde os corpos femininos são apresentados, né? E aí geram protestos porque essas imagens acabam não sendo restringidas, né? Então as autoras deram um exemplo, né, de um movimento de 2013 e inclusive num artigo que foi publicado no The Guardian, né, no jornal The Guardian, aonde diz o Facebook tem algum problema com as mulheres porque foi utilizado, elas na verdade utilizaram o Twitter para se manifestar contra o Facebook, né? Porque havia vários homens estavam usando imagens violentas, né? De mulheres, né? Com uma grande violência contra as mulheres no Facebook, e o Facebook não estava restringindo, né? Então é interessante a gente ver como esse movimento, esse coletivo feminino foi para uma outra ferramenta, né, o Twitter, né, para justamente criticar o Facebook, né? Então, mesmo o Facebook me restrinja, eu vou utilizar o outro canal, ou seja, minha voz não vai ficar cerceada, né? Então, muitas vezes, a gente tem que perceber que mesmo as tecnologias novas, elas também têm discursos conservadores, né? Então, se a gente tem... Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem controle, repressão, né, o mercado e os padrões dentro desses discursos conservadores, por outro lado, a gente tem uma criação de uma cultura de resistência, de combate e de mobilização que utilizam as ferramentas da internet, da tecnologia para isso. Então, a internet, ela tem trazido essas possibilidades de alternativas, né? E se a gente pensar como infraestrutura, redes de distribuição coletivas, os gatos, né? O gato net. A gente tem o consumo de bens e serviços tecnológicos, né? Que ainda são muito limitados, né? Em 2011, mas que estão crescendo de uma forma exponencial. Em 2011, a gente tinha 200 mil acessos, né? De utilização, né? De acesso à internet por tablets. Em 2012, a gente passa a ter 5 milhões, ou seja, a gente saiu de um ano com 200 mil para o ano seguinte com 5 milhões. De 200 mil para 5 milhões. Na virada de um ano para o outro, gente. É muita coisa, né? Então, assim, isso é uma pesquisa, um dado trazido pelo Ronaldo Lemos, né, em 2013. E se a gente for ver hoje, em 2020, a gente tem muito mais do que isso. Né? Então a gente tem mais de 260 milhões de habitantes e a gente deve ter um aspecto bem considerável desse acesso à internet, né? Os tablets, eles também têm sido chamadas tabuletas populares, né? Eles
tiveram um grande avanço nas periferias. Primeiro porque você comprava no Xing Ling, né? E você pode ter também o uso dos celulares, né, sem ter um telefone fixo, da mesma forma que as pessoas podiam usar o tablet sem nunca ter tido um computador de mesa, um PC, um notebook, que era muito mais caro. A gente tem aí, a gente não está falando de um iPad, né? A gente está falando de tablets que você compra em 10 vezes, em 12 vezes, né, por R$ 300, né, no valor total. Agora, a gente ainda tem um problema do sinal de internet que é restrito, né? E aí vale a pena a gente trazer essa discussão, né? Eu lembro que em 2017, em dezembro de 2017, quando eu fui pro evento do Wallace Uruguai, em Montevidéu, me chamou muita atenção que a Wi-Fi é gratuito, é provido pela prefeitura. Então você tem por bairro, são torres e operadoras diferentes. Você faz o cadastro e aí depois que você fez o primeiro cadastro, botou a senha em cada bairro, né? Depois quando você vai passando por ele de ônibus, do que for, né? Ele automaticamente já vai entrando. Então você tem acesso, você usa tranquilamente o Wi-Fi sem pagar absolutamente nada por isso. Então uma cidade inteira conseguiu colocar isso, né? E não é na Europa, né? Eu não vi isso na Itália, eu não vi isso na França, mas eu vi isso no Uruguai, né? Então vale a pena a gente chamar atenção. A gente tem que pensar também que tanto o on como o offline eles servem como complementares, como continuidades e não como oposição. Né? Os jovens eles buscam construir uma imagem positiva de seus locais de moradia, principalmente das favelas, através do texto e imagem. Né? A favela como local de identidade, como local de formação e informação. Né? Eu me lembro muito do Jairton, né? Quando ele fala da origem dele, quando ele fala do local de onde ele morou, dos amigos dele, tudo. Ele não fala com aquela ideia de que, não, lugar ruim, lugar péssimo, não. Ele fala na perspectiva de pensar uma mudança social através da educação, né? E eu acho que é muito isso. Né? As críticas, as denúncias com descaso do poder público, né? E a internet ela é um recurso para se promover o eco dessas vozes, né, que são ouvidas, passam a ser ouvidas em outros lugares e que não seriam ouvidas pela Globo, né, pela Gazeta, pelos vieses tradicionais de informação. Né? Então são recursos extrafronteiriços. Né? Então o uso da internet ela abre um espaço a mais, mas não prescinde, claro, do evento físico, né? A internet ela potencializa para mobilização, para divulgação, para o acesso, para o ativismo concreto no mundo real, né? Então, a partir de coletivos organizados, a gente tem redes de solidariedade, de militância, né? A gente tem a busca também de uma preservação da segurança física contra a própria violência do Estado, né? Então, dentro disso, são essas discussões que tanto a Júlia Zanetti quanto a Patrícia Araújo elas trazem nesse livro, né? E aí a gente vai pro livro do Junot, que eu acho que ele faz uma discussão também muito bacana nesse sentido, no artiguinho dele, né? O livro do Junot não, o artigo do Junot no livro Nó em Pingo d'Água, aonde ele, e aí vale a pena chamar atenção, o Junot, ele é professor de língua portuguesa e ele se especializou, né, ao estudar letramentos e direitos humanos nas periferias urbanas, né? E aí o que ele está discutindo? O título já é emblemático. Na verdade, você lê o artigo, você vai perceber no final do artigo por que ele botou esse título, né? Que a internet salvou a gente, mais que a UPP, que é as unidades de pacificação policial, né? Então ele fala das tecnologias digitais conectadas em meio a uma cultura de sobrevivência. E aí ele começa falando do filme Cinco Vezes Favelas, de 1962, quando, né, que foi produzido pela União Nacional dos Estudantes, pela UNE, né, aonde você tinha informação, organização, resistência e sobrevivência. Era a história, né, dos funcionários de uma pedreira que descobriram que o pessoal ia colocar mais dinamites lá, explodir e acabar matando a população para, né, explorar aquela área ali, né, e que a comunidade ali daquele morro estava incomodando e os caras tiveram que escalar lá para conseguir descer, chamar e mobilizar a comunidade para chegar lá no dia da explosão e evitar aquele genocídio, né? E aí ele fala que, bom, se fosse nos tempos atuais,
né? Porque em primeiro momento isso foi feito num boca a boca. Mas se fosse 50 anos depois, a gente tem recursos tecnológicos e essa mensagem poderia ter sido transmitida rapidamente por celular, Skype, SMS, WhatsApp, né? É, e aí o Junot vai falar que mesmo que, claro, você dependa de uma cobertura da operadora, né, de celular disponível na região, um Wi-Fi de qualidade, créditos no celular, mas de qualquer forma, né, apesar do acesso ser caro, de você ainda ter baixa qualidade, má cobertura dos acessos às tecnologias, né, as TDICs, mesmo assim você vai ter essa alternativa, né? Então, há um movimento de ampliação do acesso das camadas mais populares às TDICs, né? Braga, em 2010, já é, relacionava isso, principalmente com verificando, né, o papel do consumo e o nicho de mercado, né? É interessante, obviamente, não é uma questão de democracia, né? É uma questão de capital, uma questão de perceber que ali você tem gente que vai pagar para ter esse equipamento, que vai pagar para ter esse acesso, né? A gente tem pesquisas acadêmicas que já vem identificando isso. Em 2005, Valadares, em 2013, a Pamela, com a tese de doutorado dela, em 2013 também, Maia, em 2014, a Adriana Facina, né, que é uma das organizadoras desse livro, né? E aí a gente vai ter uma fala que eu faço questão de trazer, né, que diz o seguinte: o uso das tecnologias digitais como contribuição para a expansão das possibilidades de participação política dos moradores do Complexo do Alemão entre o local e o global, produto e produtor de sobrevivência. Então, na verdade, esse autor ele está trazendo uma outra realidade que é do Complexo do Alemão, mas também uma favela, também uma periferia, e a partir daí ele vai discutir, né, como cada comunidade, apesar de possuir a sua dinâmica, como cada comunidade tem trabalhado com as tecnologias digitais como uma alternativa, né, influenciadora das dinâmicas sociais das favelas em geral, né? Ele começa também falando dos escândalos de pedofilia da Igreja Católica em Boston em 2002 e diz que 10 anos antes, né, em 1992, não houve tanta repercussão. Por quê? Porque o que mudou aí foi o acesso que se passou a ter, né, à tecnologia, a internet para fazer mobilização, protesto, denúncia e reivindicações. E aí ele usa uma citação do Schirk de 2012, né? Então a gente tem entre o digital e o analógico o compartilhamento das informações, ele ganha uma potencialidade maior, né? No caso das redes sociais digitais, a gente tem uma audiência diversificada, ampliação das pautas, participação cidadã na realidade. Você vê que dialoga muito com o texto anterior das meninas, né? A cultura de sobrevivência, que é trazida por Homi Bhabha, em 2013, que fala de uma situação de opressão que é vivenciada, né? E que as pessoas aprendem a ressignificar o seu cotidiano para resistir e reexistir, né, entre espaços diante dessa cultura de opressão, né? O Junot vai trazer para pensar o complexo do Alemão, para pensar a repressão policial das UPPs no estado do Rio de Janeiro, né? Nessa cultura do morro, né? Uma subversão da lógica de controle da cultura do asfalto. Porque quando se fala em UPP no Rio de Janeiro, as pessoas só lembram daquela imagem dos bandidos fugindo no morro, os policiais chegando, botando eles para fora e estabelecendo as UPPs. Ninguém fala justamente o quê? De todo o processo de controle social do asfalto que começa a se dar depois, a partir dali, do processo de violência, de humilhação, de segregação interna dentro das comunidades por esses policiais das UPPs, né? Então, essa relação de colonos e colonizadores, né, que gera violência e resistência. E aí, o Junot, ele traz uma fala do MC Calazans, né, que é a história do gato Net, que, a exemplo do gato Luz, né, ele vai ser um viés justamente para trazer esse acesso, né? Então, na hibridez dos sentidos, a sobrevivência pelos becos, né? Então, o GatoNet é uma sobrevivência pelos becos, né? Então, as tecnologias digitais, elas são ressignificadas. Enquanto as UPPs trazem ações de controles, agressões verbais, físicas, torturas, homicídios, né? Essas tecnologias digitais auxiliam a denunciar via Facebook e Twitter.
né? Eles saem do Orkut para o Facebook, que ganha um potencial de denúncia muito maior, né? Com perfil onde se busca ter uma solidariedade, compartilhamento de experiência, aproximação de pessoas e interações entre moradores. E aí ele traz as entrevistas da Marilúcia, do Kleber, que vão justamente ser os mediadores dessas ações, né? E ele utiliza a Braga, que vai dizer o seguinte: os efeitos de uma determinada tecnologia dependem do uso que se faz delas, né? Então, as linguagens da comunicação, elas são preparadas para que haja um autorreconhecimento inicialmente do próprio público-alvo. Então, a Marilúcia e o Kleber, quando eles começam a trabalhar com o Facebook e o Twitter, eles trabalham com a divulgação de cinemas, bailes, comércio local, dentro de uma linguagem que atenda ao pessoal de interesse, né? Diante da pacificação de 2012 e principalmente desses confrontos em 2014 que se tornaram mais intensos, né? Começam a ter postagens contra as UPPs, né, e os massacres que o governo do estado está promovendo nas comunidades, né? E aí o smartphone ele se torna extremamente importante porque ele gera conexão com a internet, a geolocalização, né, para saber onde é que as pessoas estão, se elas estão sendo ameaçadas, né? A geração de som, geração de imagem. Então, é um instrumento poderoso, né, de documentação e vinculação das violações dos direitos humanos, né? O WhatsApp, né, que vai funcionar também como denúncia da violência das UPPs, né? Vídeos com moradores e policiais em discussões acaloradas na rede, flagrantes de violência extremas, mortes, tudo isso vai estar muito forte, muito aparente, né? E a própria questão do direito de propriedade do celular e apreensão pelos policiais, que começam a cobrar a nota fiscal, né? Então, aquela ideia de que você mora numa comunidade, mora numa favela, se você tem um smartphone e você não tem dinheiro para comprar aquilo, você é bandido, roubou de alguém do asfalto. Enquanto você não vai fazer essa mesma medida protetiva e violadora dos direitos privados, né? Na Zona Sul, na Zona Nobre, né? Parar os adolescentes para dizer, cadê a nota fiscal desse smartphone, né? Então, o autor traz muito disso. Ele fala dessa dificuldade que existe no acesso, na manutenção das TEDx pelos moradores da favela, e por isso seu uso como uma ação política é uma estratégia de luta, em meio à cultura de sobrevivência e inventividade. E aí ele termina justamente falando dessa questão da internet que salvou a gente, mas que é o PP, que é uma fala, né, de uma moradora, da Marilúcia, né? E só lembrando, a Marilúcia, quando ela começa a fazer as denúncias, essas denúncias então não eram mais só denúncias para a população local, elas precisavam extrapolar as fronteiras. Então eles começam a utilizar, né, o alcance e visibilidade para o exterior, porque essa linguagem para fora ela tem que ser denúncia e um pedido de socorro também, né? E ela alcança os movimentos de direitos humanos internacionais e chegam até a Universidade de Stanford, que é uma das Ivy Leagues, né, das melhores universidades do mundo, né? E a Marilúcia, ela é financiada numa viagem em 2005 para os Estados Unidos para dar uma palestra para os alunos da Califórnia sobre as condições de vida numa favela no Brasil e sobre a ameaça do Estado e da polícia sobre aquelas populações. Então pense que coisa fantástica, esse caráter transnacional da cultura de sobrevivência diante das tecnologias globais e de mídia, né? Então, assim, a gente tem essa ressignificação, essa subversão, né? Você não está trazendo um especialista da Califórnia para vir aqui estudar as comunidades e falar das comunidades, fazer um artigo e fazer uma palestra numa universidade brasileira, uma USP, uma Unicamp. A gente está falando de uma moradora de favela que, por seu ativismo social, que muito mal tinha ensino fundamental, que ela consegue, né, ser patrocinada para falar para estudantes da Universidade da Califórnia. Isso é fantástico, né? Bom, gente, esse vídeo vai ter 2 partes, porque ele já está bem grande, né? E ainda falta a gente falar da tese da Pamela Passos. Então, aguenta aí que eu vou beber uma aguinha aqui, porque eu já falei demais, né? E daqui a pouco a gente vai ter a segunda parte, um pouco menor, mas para a gente dar esse fecho e trazer as contribuições do estudo da Pamela Passos. Espero que vocês estejam gostando, estejam lendo, acompanhando e daqui a pouco a gente tem fórum para discussão. Valeu? Fiquem bem. Fiquem bem, fiquem em casa.